E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui a gente vai aprender a configurar um firewall com Docker. Lembrando que não é que a gente vai configurar o firewall hoje que já é editado automático pelo Docker, porque o Docker ele já configura, né, de forma automática o firewall nos containers. Mas a gente vai liberar os acessos para cada container controlar o seu próprio firewall. E a gente tem um estudo introdutório, digamos assim, tá? Com uma simples máquina conectando com a outra. Nesse mini laboratório que a gente vai fazer, a gente vai utilizar duas máquinas com imagens diferentes. Uma vai ser a Kali iptables, que é uma simples aplicação, uma simples máquina Kali Linux com o iptables e outras ferramentas, né, de internet configuradas. E a gente vai ter essa server iptables, que é uma ferramenta, uma aplicação Node que a gente criou para poder usar aqui no exemplo, né, do laboratório. E aí a gente já vai começar fazendo o pull dessas imagens, tá? Eu não sei se eu já vou ter criado. Aqui. Vamos ver. Primeiro aqui, né, a Kali iptables e a Kali server tables. Pronto. Agora que a gente tem as duas imagens criadas, a gente vai criar as máquinas. Primeiro eu vou criar uma máquina server com o server iptables. Reparem que ela vai estar setada na porta 8080, né? E ela vai ter essa configuraçãozinha que eu falei, que permite que a gente configure as regras de firewall no próprio container, tá? Eu vou copiar aqui e vou executar esse comando. Ele me gerou já uma aplicação. Não apresentou nada porque eu não pedi para ele executar ali com a linha de comando. Mas se eu vir aqui e colocar localhost 8080, vocês vão ver que aparece aqui já um JSONzinho, né, com as informações, segurança de redes, utilizando firewall que temos no Docker, Felipe Cans e Sérgio Mendes. E se a gente colocar um /Pikachu, olha que legal, ele tem as informações do Pokémon Pikachu. Por que ele tem esses dados? Esses dados aqui eles são pegados de um site chamado Poke API, esse daqui. E aí ele utiliza, né, esse Poke API para poder pegar as informações do Pikachu. Tá? Ok. Agora a gente vai criar também, né, o nosso client. Eu vou dividir aqui a tela, que eu acho que fica mais fácil da gente enxergar. O client ele já puxa aqui, né, uma interfacezinha do Bash. Vamos fazer o mesmo com o server? A gente vai executar esse comando aqui, lembrando que a gente vai ter uma flagzinha user root, que vai permitir que a gente use, né, ele como root. Vamos lá. Pronto. Agora a gente tem, né, nossos dois comandos, nossas duas máquinas rodando. Se a gente for dar um ls aqui, você vai ver que vai aparecer umas pastinhas. Se você der um ls aqui, também vai aparecer algumas pastinhas. Você vai ver que aparece o package JSON, o Node Modules e o Index.js, que foi justamente, né, as coisas criadas para aquela aplicaçãozinha lá que eu mostrei para vocês no navegador. Certo. A primeira coisa que a gente vai testar aqui com o iptables, né, com o firewall, é o bloqueio do ping. A gente vai testar o bloqueio do ping. Aqui a gente vai usar esse comando ifconfig para a gente saber qual é a rede de cada um. Ifconfig. Tanto aqui, ifconfig também. Aqui vocês vão ver que a rede é 172.17.03 e aqui é 02, né? Eu acho que vai estar trocado. Ah, não. É isso mesmo. O client também vai estar 03 aqui e o server vai estar 02. É quase sempre igual. Se você for buildar na forma como eu mostrei, ele vai seguir também igual do tutorial. Eu vou dar um ping agora
do client para o servidor, tá? Vamos lá. Quando eu dou o ping, vocês veem que ele está rodando o ping, certo? Ok. Vamos agora implementar a nossa primeira regra. Nessa primeira regra, ele vai dar um drop. Quando eu dou um drop aqui, você vê que ele para. E ele fica lá esperando, ver se recebe alguma coisa, certo? Ele usa esse isinho aqui com o input, né? E aí ele bloqueia os protocolos ICMP. Isso permite, né, que a gente bloqueie qualquer chamada de ping, evitando, né, expor a rede ou algo assim. Quando a gente troca esse I pelo D, a gente faz um delete, ou seja, a gente vai remover a regra que a gente criou. Vou dar aqui, ó, você vê que automaticamente volta o ping. Agora uma coisa legal, eu vou, em vez de dar um drop, eu vou dar um reject. Quando eu dou um reject, ele automaticamente começa a negar a porta de destino, tá vendo? E também, né, se a gente coloca um D aqui, a gente remove essa regra e ele volta o ping, certo? Ok. Vocês lembram que eu mostrei o localhost no navegador? Então, a gente também vai testar com o TCP aqui os bloqueios. Se a gente for utilizar aqui no container, ao invés de a gente utilizar o localhost, a gente vai utilizar o IP, né, que a gente achou lá no ifconfig, que foi esse 172.17.02. Usando essa função curl_get, a gente pode fazer um get desse IP na porta 8080, né? Deixa eu colocar aqui. E olha só, a gente vai ter aqui aquele mesmo JSON que a gente viu no navegador. Disciplina de segurança de rede, atividade no firewall. Se a gente acrescentar um /Pikachu, como também estava lá, chamar aqui. Vocês veem o tanto de informação que chega aqui. Pô, na linha de comando é meio complicado de ler, né? Mas pelo menos ali no navegador a gente conseguiu enxergar mais organizadinho as informações. Eu posso bloquear esse acesso também. Só que diferente da gente colocar o S aqui, colocar aqui o protocolo ICMP, a gente vai dizer que o protocolo é o TCP e a gente vai dizer que o IP são esses daqui, tá? Esse IP aqui, se vocês observarem, é o IP do servidor. Então, se a gente dá eu vou trocar o drop aqui e vou colocar um reject, que acho que fica mais legalzinho. Se eu coloco aqui um reject, toda vez que eu for chamar, seja a página do Pikachu, seja a página normal, ele vai dar um failed connect na porta 8080, certo? E para a gente poder cancelar essa regra, a gente vai fazer a mesma coisa que o anterior. A gente vai manter a regra aqui no comando e a gente vai trocar o I pelo D. E aí a gente volta ao normal. Vocês verem aqui, ó, ele voltou a chamar direitinho. Só que aí que tá o ponto. Eu falei para vocês que esse endpoint aqui do Pikachu, ele chama o Poke API. Então, o que aconteceria se eu bloqueasse o acesso do Poke API no servidor? Então, eu vou vir aqui, ó, em bloquear o IP do site, eu vou, ao invés de colocar o IP da máquina, a gente vai colocar o IP do site Poke API, que são esses dois aqui, tá? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui. Esse. E esse. Prontinho. Agora que eu bloqueei, né, os dois acessos, quando eu for clicar aqui no Pikachu, olha só. Ele não vai. Demora, 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 mas não vai. Agora, se eu for colocar o 8080 normal, ele pega. Isso mostra, né, que a gente consegue ainda usar
a gente ainda tem acesso ao nosso servidor, a gente só não permite o acesso para o PokeAPI, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram dar uma olhadinha nas regras de iptables, vocês podem estar pegando o comando iptables-s e vocês vão ver todas as regras que estão ali, né, implementadas, tá? Cadê? Você fica mais bonitinho de ver, certo? E é isso, obrigado e valeu e até a próxima.